Nós vimos aí no vídeo anterior, né, um exemplo conceitual aqui. Se, assumindo aqui, nós tivermos um fio de cobre com 10 metros de comprimento e forçarmos, né, aplicarmos uma diferença de potencial de 10 volts a esse fio de cobre, embora ele seja um material condutor, né, se a gente está forçando que exista, tem uma fonte externa, uma bateria, aplicando aqui uma diferença de potencial, que força que exista uma diferença de potencial entre as duas extremidades, esse material condutor, então, ele não está se comportando como uma equipotencial, como a gente viu anteriormente, em situações estáticas, que as cargas entram em equilíbrio, portanto as cargas estão estáticas, um condutor ele é uma equipotencial. Mas se a gente está aplicando, forçando uma diferença de potencial, então ele não pode ser mais uma equipotencial, né? Não é mais uma superfície equipotencial, porque existe uma diferença de potencial entre este ponto do condutor e aquele, que uma fonte externa, uma bateria está aplicando. Por isso, que o campo elétrico dentro desse condutor, se existe uma diferença de potencial, não pode ser nulo, né? É diferente daquele conceito que nós vimos lá em um condutor com cargas estáticas, um condutor sem fonte nenhuma, então carregado simplesmente, dentro do condutor, ok, as cargas elas vão se alinhar, se organizar, as cargas livres, de forma que o campo elétrico dentro do condutor seja nulo. Mas isso é numa situação estática. Agora, aqui nós estamos forçando que exista uma diferença de potencial entre dois pontos do condutor. Portanto, ele não é mais uma superfície equipotencial. A gente está forçando uma diferença de potencial. Portanto, deve existir um campo elétrico dentro desse condutor. E esse campo elétrico aqui, nesse caso, ele vai ser em torno de 1 volt por metro, que é a diferença de potencial. Vai ser constante aqui, o campo elétrico, né, constante dentro do condutor, em torno de 1 volt por metro, que é a diferença potencial 10 volts dividido pelo comprimento de 10 metros desse condutor. Esse campo elétrico, né, presente dentro do condutor, ele agora age, ele cria uma força elétrica dentro nas cargas livres desse material condutor, e essa força elétrica vai criar uma aceleração, portanto as cargas livres agora elas têm condição de se deslocar, de se movimentar devido a essa aceleração. E aí vem o conceito de velocidade de deriva dessas cargas, né, que é a velocidade que essas cargas vão desenvolver devido à ação do campo elétrico nesse condutor, esse campo aqui, certo? Esse campo elétrico cria uma força elétrica que cria então uma velocidade de deriva nessas cargas. E aí nós vimos que a velocidade de deriva para este exemplo aqui de um fio de cobre a temperatura ambiente, cerca de 300 Kelvin, ele vai ser uma velocidade de 5 milímetros por segundo, é uma velocidade bem pequena para percorrer todos esses 10 metros do fio. Uma carga aqui saindo da extremidade esquerda para chegar, percorrer os 10 metros do fio levaria em torno de 33 minutos, certo? Nessa velocidade, nessas condições aí, ok? Agora, como é que esse conceito de velocidade de deriva ele está relacionado, na verdade ele é o princípio, vamos dizer assim, do que a gente já aplicou muito, né? Aí principalmente na engenharia, no que a gente já aplicou muito a famosa e nossa primordial aí, lei de Ohm, né? Que tanto a gente aplica e usa na prática. Tá? Novamente vamos fazer uma análise conceitual aqui. Vamos supor inicialmente um fio de cobre, novamente. Então, pegar só que agora vamos botar aqui em relação da velocidade de deriva com corrente e com que a gente vai querer chegar lá com a lei de Ohm, que nós já conhecemos, né? Tá? Então, se nós temos um condutor esse condutor aqui ele tem uma seção transversal, uma área, né? Cilíndrica, né? Por questões aí de facilitar o princípio, né? Então ele tem uma área A, que é a seção transversal, e nesse condutor, né, nós também vamos aplicar uma diferença de potencial à sua extremidade. Vamos dizer que tem um potencial
uma diferença de potencial aqui, aplicada, V volts, certo? O potencial é menor aqui em relação a este lado do meu condutor. O comprimento deste condutor aqui é dado por um comprimento L metros. E existem elétrons livres nesse material. Vou apresentar aqui simplesmente por esses elétrons livres. Tá? Então, ao aplicar essa diferença de potencial entre as extremidades deste fio, nós estamos estabelecendo um campo elétrico. Um campo elétrico E, que novamente ele é aproximadamente esse potencial V dividido pelo comprimento desse fio, né? V dividido por L. Isso aqui vai dar um campo elétrico de tantos volts, um certo número de volts por metro. De forma que se essa aqui é a polaridade do potencial, o potencial é maior desse lado aqui. O movimento convencional, a convenção de corrente, né, de cargas positivas, o movimento de cargas positivas relativo, convenção de corrente positiva seria nesse sentido. Então a gente surgiria uma corrente, um fluxo de cargas positivas indo do potencial maior para a direção do menor. Mas o movimento real de cargas, nós sabemos que é oposto. As cargas livres, que são as que estão livres para se movimentar no material, se movimentam nessa direção e elas vão se movimentar com aquela velocidade de deriva, VD, né, que a gente viu anteriormente. E esse campo elétrico que é estabelecido aqui dentro, só para a gente desenhar aqui pelo menos todas as grandezas envolvidas, esse campo elétrico, deixa eu usar outra cor aqui para representar o vetor na mesma cor aqui. O campo elétrico é aproximadamente V dividido pelo comprimento L. O campo elétrico ele é nessa direção, ou seja, ele é na mesma vetorialmente, né, o campo elétrico vetorial, ele é na mesma direção e sentido do fluxo de correntes das cargas positivas, né, que é uma convenção. Tá? Bom, se a gente imaginar então que esses elétrons livres eles estão se deslocando com o que a gente chamou anteriormente de velocidade de deriva. Essa velocidade de deriva ela é desenvolvida por conta da ação deste campo elétrico aqui. Este campo elétrico dentro do condutor, ele está estabelecendo uma força elétrica nessas cargas livres que vai gerar uma aceleração, portanto uma velocidade de deriva dessas cargas livres. Deixa eu colocar esse potencial aqui em cima. Tá? Então eu tenho um potencial V volts entre essas duas extremidades. Se eu imaginar agora o seguinte, em 1 segundo, ok? Em 1 segundo, nessas condições, com esse potencial, essas cargas livres, esses elétrons livres, eles vão se deslocar uma distância d, vou chamar aqui, que é dado pela velocidade de deriva vezes esse tempo de 1 segundo, certo? Ou seja, estou multiplicando por 1 segundo, a distância d vai ser igual ao próprio valor, a quantidade, né, Vd. Então, em 1 segundo, okay, eu posso imaginar que esses elétrons livres eles vão se deslocar aqui uma distância d, da sua posição inicial até a posição final. Então, isso aqui, ele se desloca essa distância d, que em 1 segundo equivale numericamente, né, ao mesmo valor de Vd, que é a velocidade. Okay? Então, em 1 segundo ele se desloca Vd metros, vamos imaginar. Okay? E agora eu quero saber, então, qual que é a quantidade. Quantos elétrons, em função do comprimento, da área desse fio de cobre aqui, de material condutor qualquer, não precisa ser necessariamente cobre aqui, nós estamos fazendo uma análise genérica. Qual a quantidade de elétrons, quantos elétrons vão se deslocar, né, em função do comprimento, da área desse fio condutor e do potencial que é aplicado, portanto também do campo elétrico que é estabelecido, né, nesse condutor. Quantos elétrons vão se deslocar? Se a gente pegar
então, e fizer, vamos ver se vai aparecer aqui, acho que não, um corte aqui, tá? Nesse fio, pegar uma seção transversal, de referência, e eu quero medir agora, contar, vamos imaginar assim, eu quero contar em 1 segundo quantos elétrons vão atravessar essa barreira que eu coloquei, esse corte que eu coloquei, essa seção transversal. Tá? Em 1 segundo, então, eu tenho um certo volume, né, de elétrons que está atravessando essa seção transversal. E esse volume, ou essa quantidade de elétrons que está dentro desse volume, a gente pode escrever, né, em função das relações que a gente tem aqui, dessas grandezas, pensar o seguinte: essa distância D aqui, okay, é a distância que os elétrons livres percorrem durante 1 segundo. Se eu pegar essa distância e multiplicar pela área A, que é a seção transversal desse fio, a gente tem, então, essa distância vezes A, estabelece aqui um volume desse fio, certo? Ou seja, durante 1 segundo, esse aqui é o volume aonde estão os elétrons que vão se deslocar essa distância D. Vai ser o mesmo volume que atravessaria essa seção transversal, o mesmo volume teórico, né, de mesmo espaço, né, aonde estão os elétrons livres que estão se deslocando. Como é que eu posso determinar este volume, então? É pegar essa distância D, a expressão, o valor dela, né, a distância D, e multiplicar pela área A. Então, isso aqui me dá um volume. Okay? Só que essa distância D, para 1 segundo, ela é igual à própria velocidade de deriva. Então, este volume aqui, em 1 segundo, né, em apenas 1 segundo, ele é igual a VD, que é igual a D, vezes a área A. Tá? Quantos elétrons que neste volume aqui, deixa eu tentar desenhar, né? Então, este volume aqui, ó, aproximadamente, isso aqui representaria o volume que é a velocidade VD vezes A, em 1 segundo. Né? Agora, quantos elétrons que tem dentro desse volume? Bom, o número de elétrons que tem dentro desse volume depende daquela grandeza lá que a gente chamou de N, né? Para certa temperatura, considerando que isso aqui esteja a 300 Kelvin, né? Se for cobre, por exemplo, então a gente vai ter o N, a quantidade de elétrons livres que existe neste material por unidade de volume, ou por metro cúbico. Para o cobre, né, existem cerca de 300 Kelvin de temperatura, existem cerca de 10 elevado a 29 elétrons livres por metro cúbico, ou simplesmente N. Então, se eu pegar esse volume e multiplicar pelo N, independente do material que a gente estiver trabalhando, cobre, ouro, prata ou alumínio, o que for, né, ele vai ter uma quantidade N de elétrons livres por metro cúbico, em função da temperatura que estiver considerando. Então, esse volume vezes o N nos dá a quantidade de elétrons livres que tem ali. Se a gente multiplicar agora essa quantidade de elétrons livres pela carga elementar de um elétron livre, que é o 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs, isto nos dá, então, uma quantidade, essa grandeza aqui, nos dá uma quantidade total de carga que atravessou essa seção transversal em 1 segundo, ou seja, nos dá uma quantidade total de carga em 1 segundo, que passou aquela minha barreira ali que a gente criou, aquela seção transversal. A velocidade de deriva, VD, vezes a área,
vezes o N, que depende do material, vezes a carga elementar. E isso aqui, carga por segundo, né, quantidade de carga, que é coulombs por segundo, é, por definição, um fluxo de corrente, ou seja, é uma corrente elétrica. Tá? Ou seja, tentem façam a análise de vocês aí, se vocês concordam com que essas grandezas aqui multiplicadas, elas equivalem a uma corrente elétrica. Elas representam uma grandeza corrente elétrica. Eu estou pegando a velocidade de deriva em um segundo, multiplicando pela área daquele fio. Isso aqui me dá um volume. Se eu multiplicar esse volume pela quantidade de elétrons livres que existe por metro cúbico, então o volume vezes essa densidade de elétrons livres por metro cúbico me dá um número, uma quantidade x de elétrons livres que existe naquele volume. Se eu multiplicar isso pela carga elementar desses elétrons livres, isso me dá uma carga total em coulombs por segundo, né? Porque a gente está considerando que isso aqui é em 1 segundo. Então isso aqui é uma forma de escrever uma relação matemática, aí, expressão que a gente pode representar a corrente elétrica em função da velocidade de deriva. Tá? E se a gente fizer outra forma aqui de verificar que essa expressão ela é condizente ou não, é fazer a análise dimensional. Qual que é a dimensão de corrente? O que a gente falou? Pelo conceito de corrente, a dimensão é coulombs por segundo, né? Ou ampere. Bom, se a gente pegar aqui, ó, velocidade VD, né? Ela é dada, a gente fizer a análise dimensional dessa expressão, velocidade VD, a unidade dessa grandeza aqui é metros por segundo. A unidade de área é metro quadrado. A unidade de N, né, é cargas por metro cúbico. Quantos elementos por metro cúbico existe? E a unidade de carga elementar é coulomb. Tá? Então, multiplicando essas unidades, tem 1 metro vezes metro ao quadrado, metro cúbico dividido por metro cúbico. Então, a gente tem aqui, pela análise dimensional, as unidades são condizentes. Ó. Resta, né, coulombs por segundo, ou seja, o equivalente a o ampere. Tá? Então, embora seja aqui vários termos que a gente está utilizando, pensem aí passo a passo se isso é condizente, se isso faz algum sentido. Né? Eu acho que sim. Descrevendo então a corrente elétrica desta forma, agora vamos substituir o que a gente tinha encontrado antes para a velocidade de deriva. Essa expressão aqui, ó, velocidade de deriva, nós determinamos em função da carga elementar dos elétrons livres, o campo elétrico que tem estabelecido, o tempo entre as colisões desses elétrons livres dividido pela massa elementar. Então eu posso escrever, nós podemos escrever lá que a velocidade de deriva, né, ela depende da carga elementar, do campo elétrico, do tempo entre colisões e da massa elementar dos elétrons. Substituindo isso aqui nessa expressão de corrente que a gente acabou de construir, então nós podemos escrever que corrente elétrica é a velocidade de deriva, depende desses parâmetros, vezes a área da seção transversal do fio condutor, a quantidade de elétrons livres, N, e a carga elementar E. Então a gente tem E, 2 vezes carga elementar, então a gente pode escrever E elevado ao quadrado, vezes N, a quantidade de elétrons livres por metro cúbico desse material, vezes o tempo entre colisões dos elétrons livres, dividido pela massa elementar do elétron. Né? De forma que ainda resta aqui o termo multiplicado pela intensidade do campo elétrico e a área da seção transversal do fio condutor considerado. Tá? Então, esta relação aqui, outra forma, outra maneira da gente escrever uma expressão para a corrente elétrica em função dessas características, dessas propriedades físico-químicas da matéria, que são basicamente este termo aqui, representa isso aí, da intensidade do campo e da área transversal do fio que a gente está considerando. Se a gente observar estes termos aqui, certo? Eles dependem unicamente
da propriedade do material que está sendo utilizado. Então isso aqui, carga elementar é constante, a massa do elétron é constante, mas o N e o tal, né, que são quantidade de elétrons livres por metro cúbico, depende do material, e o tempo entre colisões depende da temperatura da matéria. Então isso aqui são propriedades do material que está sendo utilizado na construção desse fio, né? Essas propriedades nós atribuímos uma propriedade, uma constante aí, né, que nós já utilizamos ela em outros momentos, né, mas não com a conceituação tão física do significado dela, mas essas propriedades elas são resumidas ou elas são traduzidas aí por uma constante que a gente chama de condutividade. Condutividade sigma. Tá? Então a condutividade sigma representa todos esses elementos aqui do material, que dependem das propriedades, da temperatura, exclusivamente do material. Okay? Essa condutividade, né? Então sigma, expressa aqui em E ao quadrado, N, tal, dividido pela massa do elétron. A unidade de sigma, né, ela pode ser expressa uma grandeza aí como uma função de amperes por voltmetro, tá? E se vocês lembrarem também, ampere por volt, né, corrente por tensão aqui no caso, existe uma outra unidade que nós utilizamos na engenharia que está ligada à condutividade, que a gente já falou sobre ela em circuitos, vocês já viram em algum momento. Ampere por volt, a gente tem uma outra unidade que é o Siemens, que é um S maiúsculo, que define aí a condutividade do material. Então, Siemens por metro, ok? É uma unidade aí uma medida de condutividade. Então, depende das propriedades do material, depende dessas grandezas, desses termos aqui físico-químicos, então da matéria, né? E a uma certa temperatura. Né? Então, nós podemos reescrever essa expressão que nós estamos desenvolvendo aqui para a corrente elétrica. Então, ela pode ser expressa também em termos da condutividade do material, sigma, a uma certa temperatura, vezes a intensidade do campo elétrico, que está estabelecido nesse fio condutor que a gente está utilizando no exemplo, vezes a área da seção transversal desse fio. E o campo elétrico, né, nós também podemos representar aí em função do potencial, da diferença de potencial V e do comprimento desse fio, ou seja, V sobre L. Então, nós podemos escrever ainda que a corrente elétrica, substituindo aqui a intensidade do campo elétrico, ela pode ser dada pela condutividade sigma, e o campo elétrico pode ser escrito em função do potencial dividido pelo comprimento desse fio, vezes a área. E aí essa expressão aqui já está bem próxima de algo que que vocês já conhecem, já viram aí inúmeras vezes, né, na engenharia. Se eu reescrever aqui essa expressão, deixar o potencial aqui em evidência, né, no lado esquerdo da expressão, potencial, ele pode ser escrito como o comprimento L, ou comprimento L do meu fio, desse fio que a gente está considerando, dividido pela condutividade vezes a área, condutividade do material vezes a área da seção transversal do fio, vezes a corrente elétrica que atravessa, o fluxo de carga que atravessa esse fio. Essa expressão aqui, né, ela já deve ser familiar para vocês. Por quê? Esta expressão aqui, ela já é o que a gente conhece como a gente está habituado de ver de outra forma, um pouquinho diferente, mas como a lei de Ohm. Tá? Vejam bem que
este termo L, comprimento do fio, sobre sigma A, ou sobre a condutividade e a área do material, nós estamos habituados aí a ver, né, como uma constante que a gente chama de resistência, né? Resistência R, que nada mais é do que uma propriedade, depende das propriedades do material, físicas do material, depende então do comprimento do fio. Quanto maior o fio, maior a resistência desse fio. Depende inversamente proporcional à condutividade. Quanto maior a condutividade do material, menor vai ser a resistência elétrica dele, né? E também inversamente proporcional à área da seção transversal, porque quanto maior a área da seção transversal, mais fácil mais área as cargas elétricas têm para se mover, então mais fácil é a locomoção dessas cargas elétricas, portanto menor é a resistência, né? Pelo aquele conceito que a gente já conhece da análise de circuito e de resistência. Uma resistência mais elevada, ela inibe o fluxo de elétrons. Uma resistência baixa, ela favorece o fluxo de elétrons, ou seja, a carga, né? O fluxo de cargas, a corrente elétrica. Então a gente pode pensar aquela velha analogia que a gente tem de corrente elétrica, resistência e potencial com o fluxo de água em tubulação, né? Então, se o comprimento desse fio aqui, ou da tubulação de água, ela é muito grande, é mais difícil do fluxo de água percorrer todo esse cano, né? Essa tubulação. Se a área transversal, se ela é muito pequena, é mais difícil da água passar por aqui, o fluxo de água passar. Se a área é muito grande, o fluxo de água passa mais, de forma mais simples, mais fácil, né? A mesma analogia, então, portanto, é válida para o fluxo de cargas. Quanto maior a área transversal, mais fácil é o fluxo de cargas. Quanto maior é o comprimento, por outro lado, mais difícil é essas cargas fluírem ao longo de todo esse comprimento aqui, né? E também defende daí qual maior a intensidade do potencial, maior vai poder ser o fluxo estabelecido também, tá? Então essa aqui, ó, é a lei de Ohm que a gente partiu, vejam bem, partimos aí da discussão lá do conceito de velocidade de deriva de uma carga elétrica livre acelerada por um campo elétrico dentro do condutor. Então, uma carga elétrica livre, um elétron livre, acelerado dentro desse condutor aqui por um campo elétrico, desenvolve uma velocidade de deriva. E desse conceito de velocidade de deriva, nós chegamos a então uma relação que para nós na prática é mais aplicada na prática mais facilmente, né, do que envolver esses conceitos de velocidade de deriva, mas o fundamento tá por trás disso está justamente, né, o campo elétrico, a presença de um campo elétrico é que promove o deslocamento de cargas, portanto promove uma corrente elétrica. Então essa forma aqui, né, mais prática que a gente está habituado a ver da lei de Ohm, a relação entre potencial, que está relacionado com campo elétrico também, e corrente elétrica. E a gente pode escrever então ainda em função ou dependendo da resistência, potencial V é igual a resistência vezes a corrente, o fluxo de cargas, né? A condutividade sigma, nós também temos uma outra constante aí, né, que é em função da resistividade do material. Cuidado para nunca confundir resistência com resistividade, né? Resistência é a resistência de todo o comprimento do material, a resistividade é uma propriedade da matéria, que é o ρ, que nada mais é que aqui em termos de sigma é o inverso da condutividade sigma, tá? E a gente pode também estabelecer então a resistência como o ρ, a resistividade ρ vezes o comprimento do fio L dividido pela área. Essa relação aqui também nós já vimos, em algum momento vocês já viram em alguma disciplina de circuitos, né? Ou dessa forma ou dessa, ou das duas, né? Talvez. Simplesmente porque a condutividade é uma propriedade da matéria, do material que está sendo utilizado a uma certa temperatura, e uma é o inverso da outra. São duas maneiras aí de nos referirmos a, enfim,
né, a mesma característica, a mesma propriedade, certo? Se nós falarmos aqui de unidades também, então a gente tem aqui a resistividade, essa resistividade ρ aqui, ela pode ser mensurada em função de ohms por metro, ou melhor, ohms metro, ohms vezes metro, né? Se a gente multiplicar isso aqui daí por metro dividido por metro quadrado, ou seja, dividir por metro, a gente vai obter a unidade fundamental de resistência que a gente está habituado a utilizar, o ohm, né? Então, essa análise aqui, ela é válida para conceituar aí de onde vem o princípio da lei de Ohm, né? Por que existe essa relação entre o potencial aplicado a um condutor e a corrente que é criada, estabelecida nesse condutor. Essa relação, que nós tanto conhecemos como lei de Ohm, né? Ela está ligada, vem lá do princípio de que se existe um potencial, está sendo gerado um campo elétrico. Se existe um campo elétrico e se existem cargas livres para se movimentar nesse campo elétrico, essas cargas elas são aceleradas por esse campo elétrico. Como que isso se relaciona? Bom, depende das propriedades do material, depende da velocidade de deriva que essas cargas elétricas livres vão poder desenvolver, né? E depende de outras propriedades, como o tempo entre colisões da matéria, que isso está relacionado lá ao que a gente chama de condutividade. Ou seja, um material com uma condutividade elevada significa que o tempo entre colisões dos elétrons livres ele é maior do que um outro com condutividade mais baixa. Ou seja, a propriedade físico-química lá dos átomos, a uma certa temperatura, os elétrons, né, livres, eles demoram mais tempo para colidir um com o outro, ou seja, para parar o movimento de velocidade de deriva. Né? Isso significa que ele tem uma alta condutividade. Tá? E também que existem mais elétrons livres, o N aqui daquele material, mais elétrons livres por metro cúbico. Isso que quer dizer uma condutividade, representa, né, uma condutividade elevada comparação entre dois materiais, por exemplo. Né? O oposto, o inverso da resistividade, ou seja, um mesmo material com uma resistividade baixa, significa que ele tem esses mesmos parâmetros aqui, maior tempo entre colisões e maior quantidade de elétrons livres, né, por metro cúbico, o que significa que vai poder desenvolver, através desse material, uma corrente, né, mais elevada com o mesmo potencial aplicado sobre aquele elemento. Só que também depende aí, então, das outras propriedades do material, do meio pelo qual essa corrente elétrica está se desenvolvendo, que é o comprimento total desse meio e da área transversal desse meio que as cargas estão se deslocando, certo? E aí isso se traduz lá na resistência do material, a constante que nós já estamos bastante utilizados a utilizar na prática, mas aí está a explicação mais fundamental, né, da física do princípio de resistência e relação entre potencial elétrico e corrente, ou seja, a lei de Ohm.